Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vamos buscar compreender é, o lado da descrição que a relação química, que a sociedade química, que a que a é, 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 que, que a ciência, né, que a academia química é, traz para esse repertório de sabedorias dos seres humanos, né, dos quais é, se apropriam desse conhecimento para se apropriam desse conhecimento para é, produzir entendimento e melhorar a vida. Hum, então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre química. É, reações inorgânicas, o que são tipos e exemplos. Tem um negócio aqui na minha casa que não foi eu que coloquei, que é um dispositivo que produz reações também. Reações, só que ele produz reações de inseminação artificial. É um dispositivo de efeitos de vibração, daqueles que tem no escritório de. No escritório não, né? No consultório de medicina trabalhista, né? Fazer exame admissional, audimetria. E aí o aparelho ele fica é, gerando convulsões a partir dos efeitos escolhidos pelo controlador para vibrar e, de uma certa forma, criar uma convulsão no meu organismo em relação a essa sentença, né, a qual eu fui submetido pelo é, poder do eclesiástico, né? Eu fui julgado pelo Tribunal das Missões, diga-se de passagem, e estou em estou cumprindo pena, né? Já tem uns 3 anos que eu estou cumprindo pena. E aí eu já conheço um monte de reações por causa disso. Reações que são efetivadas pela têmpora, né? Uma vez que ela coordena um bloco de sustentabilidade exterior em via de colocar o organismo a reger equilíbrio sobre o interior em relação ao exterior.
E quando você adiciona uma sonda, uma tecnologia convulsiva, você meio que interfere na relatividade do organismo em operação de estar ou se manter em equilíbrio no meio. E é isso, né? Essa é a minha pena. Talvez seja porque eu faço falta na vida de alguém e isso causa a esse alguém é, esse mesmo tipo de efeito, né? O efeito têmpora de convulsivos, né? Embora, embora tenha que, tem que ter muita coragem para fazer essas coisas secretas, né? Ahn, mas até mesmo o entendimento científico ele tem uma camada de componentes dos quais os grandes inteligentes conseguem encontrar passagem, né? Porque até por isso você passa anos, passagem de anos prestando atenção na mesma matéria, na mesma intuição, para moldar, para configurar o seu organismo em relação a esse tipo de edifício que, com substância ali, ena a mente a ver dentro do jogo social, da postura que você eleva a sua compreensão um dado de edifício científico. Então, quando você encontra uma reação acontecendo em você, ou seja, algo que não era previsto, você consegue decodificar isso a partir da consciência da criação expressando terminologicamente, né, a admiração da parte química que conduz esse tipo de interpretação orgânica. Então, essa é uma boa chave pro senso comum ir ou viajar para o incomum da realidade, né? E é incomum para nós muitas coisas que a gente vai prestar atenção agora. Reações inorgânicas são processos químicos nos quais substâncias inorgânicas como ácidos, bases, sais e óxidos. Então a gente precisa das sub, subs, substâncias. Ahn, óxidos interagem sofrendo
transformações em suas estruturas atômicas ou iônicas para formar novas substâncias. Então a gente está falando do átomo que se transforma. Se transforma em um movimento aparente. O ser vivo, ele é bom anotar isso daqui, ó. O ser vivo é um ser super orgânico, sensível. Isso diz que ele é um ótimo, ele se tornou um ótimo sensor. Esse é o ser humano. E esse ótimo sensor, na linguagem religiosa, representa a escala do sentimento, também conhecido como o Espírito Santo, ou espera somar ao organismo o tó, né? Totó, santo, né? Ou seja, o sentido da atenção modulada somando ao organismo. Tudo bem, pessoal? Tá vendo como cada letra é uma chave para o versículo de uma oração, de um reconhecimento? Tá vendo como o Espírito Santo ele pode servir a química na representatividade do lado humano que sente o máximo possível na revelação da sua reação de movimento aparente em relação ao sentimento coligado desse átomo, desse ser, em escala de ambientes. Então, isso prediz para nós dizer de uma vez que as reações elas dependem do meio. E aí a gente pode ter um meio fechado ou meio aberto, né? Você pode fazer reações em meio fechado e meio aberto. Na verdade, acontecem o tempo inteiro. Hum, hum, Diferentemente das reações orgânicas que giram em torno do carbono, as reações inorgânicas envolvem uma vasta gama de elementos da tabela periódica. Então, a gente tem vários elementos na tabela periódica, conhecidos, né?
conhecidos. Então, nós temos os deixa eu apagar aqui que a gente tem os ele é mentos. Percebe o padrão da palavra, né? Uma escala, L escala, né? Ou seja, a gente tem elevar, né? Um meio de elevar, de medir, de ele estar. Vamos dizer assim que esse aqui é um ser humano olhado de cima para baixo, que Deus está olhando esse ser humano a partir das escrituras. E ele é um meio de ele. Ele em mente. Em mente, mente representa então um movimento não acontecido, né? Porque o tecido é o tecido da realidade, né? Então, quando a gente dispõe em não acontecer, o movimento ainda é mento, não se tornou move. Então, o move precisa de acontecer, o verbo haver. Né? Precisa de ar. Enquanto está na mente, ainda não. E na mente, ou seja, no organismo que em mente, né? Que pode em mente, né? Então isso aqui é uma potência, ou seja, é um dispositivo fechado que pode se abrir, não é? Então o ser humano é um dispositivo fechado, mentos fechado, movimentos abertos. Ele, uma forma de elevar do mentos para o movimentos. Ela, uma forma de levar do mentos para os as atenções movimentáveis, né? Ela. Beleza. E aí o que acontece? Quando a gente, né, em nosso organismo, a gente pega da tabela periódica, né? A gente tem lá a tabela periódica. A gente tem vários elementos, certo? Quando a gente seleciona esses elementos, né? Eles escalam em nós uma reação. Então vamos dizer que quando você escuta uns sais minerais, né? Vamos dizer assim, sais de nitrogênio da planta, da informação, né? Vamos dizer, você escuta
Hum, barulho de motor. Motor. Um barulho de motor. Alguém encosta em você, né? Tudo isso modifica a reação, né? Modifica o mentos que vai ser elevado a movimentos. Então, tudo isso cria mentos em você. Então, o criamentos. O criador. Percebe? E tudo é tabelado, pessoal. Não tem nada que não seja possível dentro dessa tabela. Certo? Compreender esses quatro tipos básicos é essencial não apenas para provas como o Enem, mas também para entender fenômenos do cotidiano, a ferrugem, a digestão de alimentos, a ação de antiácidos e até queima de combustíveis, né? Vamos anotar esses aqui, ó. É a ferrugem, a digestão de alimentos, a ação de antiácidos e até queima de combustível. Vamos lá. A ferrugem, né, é o contato com substâncias opostas. Ou seja, substâncias que são opostas, que reagem decompondo em decomposição, né? São decompositores. A digestão de alimentos equivale também ao encontro com decompositores. A ação de antiácidos é para neutralizar o distúrbio celular de acidentes, né? Ou de acidentes impactantes. E a queima de combustível é nada mais, nada menos do que estímulo para movimentar. Ou seja, para sair do mentos. Entendendo isso, fica tranquilo, né? Entender a arquitetura das programações diárias no meio clássico, né? Classicamente, as reações inorgânicas são divididas em quatro tipos principais: reação de síntese. Então, síntese, decomposição
Então, decomposição, tá vendo que a posição, né, é importante. Reação de simples troca e dupla troca. Então, síntese, né, ou adição representa uma translocação, né, é quando você aumenta a contração muscular. Aumenta, por exemplo, um músculo na resultante. Então, se o seu organismo ele tem, vamos supor que ele tem tantos músculos, e se ele adicionar mais um músculo, ó, e desse tantos músculos que o seu organismo tem, né? Ele adicionar mais um, desse tanto de músculo que o seu organismo tem. Aí vamos supor assim, ó, você tem 100 músculos e agora você está usando 60 músculos para estar em equilíbrio. Se você estiver usando 61 de 100 no momento presente, né, depois desse momento, você vai ter feito uma reação de síntese, né? Aconteceu uma síntese, alguma coisa que fez você ligar para um músculo, né? Fez você acreditar ou sentir essa necessidade de colocar mais músculo. Isso faz com uma configuração do seu dispositivo, né? Isso é uma reação, causa uma reação em você. Decomposição, também chamada de análise, é quando você você tem você pede um tempo maior para locomover em relação aos demais locomoventes. Então, se um monte de pessoas estão andando e existe uma harmonia nesse compasso, né? Quando você não acompanha o compasso, você decomposiciona o compasso, né? Você faz uma análise de compasso, você enxerga as coisas a partir de uma outra compassividade. A reação de simples troca ou deslocamento é, é quando
ah, você ah, você leva a pessoa está, vamos dizer, sobre o pensamento, né? Então, o pensamento ele dirige o corpo, dirige o átomo, né? O ato de levar os mentos para movimentos. A reação para algum movimento hum, hum, faz com que, por exemplo, é quando o átomo, o ser humano, recebe uma notícia. A notícia cria um deslocamento, um deslocamento na, na, na configuração, na reação, no sentido, no exercício, né? Notícia desloca o exercício de se avaliar, autoavaliar, né? Porque existe o sistema imune, né? A autoimunidade, e ela está sempre se avaliando, né? Essa imunidade. Por exemplo, né? E essa imunidade ela busca o equilíbrio. Quando a gente recebe uma notícia, por exemplo, uma notícia desequilibrante, ou seja, inesperada, o seu organismo ele se desloca, né? Ele sai, ele perde o foco naquilo que ele tinha naquele momento. Ele faz uma resolução nova, né? A reação de dupla troca ou metatese. Metatese. Metátese. Então vamos dizer dupla troca. Você recebe uma notícia e tem que passar a notícia adiante, né? Então recebe notícia e passa adiante. É como num jogo de futebol, né? Você recebeu a bola, tem que tocar ela. Só que a bola ela representa uma coisa muito forte, né? O estímulo, o objetivo. Aqui, ó. Reação de síntese, adição. Definição: duas ou mais substâncias simples ou compostas reagem para formar um único produto mais complexo. Então, por exemplo, AB formando C, ou A mais B mais C formando D, ou A mais B mais C mais D formando E. Exemplos clássicos: 2
H2 mais O2 é igual a 2H2O. Ou seja, duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio forma para nós uma molécula de água. Exemplos do cotidiano: a formação de ferrugem ou herrugem, né? 4 moléculas de ferro mais 3 moléculas de oxigênio na forma de gás. Então a gente tem ferro sólido mais oxigênio gasoso forma o 2-ferroso, né? Não, o óxido de ferro 3. A queima do carvão, por exemplo, uma molécula de carbono sólido mais uma molécula de oxigênio gasoso forma uma molécula de gás carbônico, né? CO2. Reação de decomposição, análise. Definição: uma única substância composta se divide em duas ou mais substâncias mais simples, podem ser elementos ou compostos menores. São o inverso da reação de síntese. Por exemplo, o C vai formar o A mais B. C formando A mais B. É a forma geral. Então a gente tem, quanto à forma geral, né, da síntese, da reação de síntese. A mais B mais C formando D. Nesse segundo caso, de análise, né, é igual a D formando A mais B mais C. É o inverso. Certo? Exemplos clássicos. Duas moléculas de água geram, né, duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Isso é a eletrólise da água. A eletrólise da água consegue separar a molécula de água. Essa palavra é importante. Eletrólise da água. Você vai, né, separar moléculas. Nesse caso, elas vão perder o objetivo. Perder o objetivo composto. Vão se tornar objetos simples. Simples. Exemplos do cotidiano. Decomposição do carbonato
de cálcio na produção de cal. Então a gente tem, ó, CaCO3 sólido formando Ca, uma molécula de carbonato, uma molécula cálcio, mais uma molécula de gás carbônico, usado na fabricação de cimento. Interessante, né? Decomposição de peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então, duas moléculas de H2O líquida formando duas moléculas de H2O. Não, duas moléculas de H2O2 formando duas moléculas de H2O mais uma molécula de O2 quando exposta à luz. Por isso os frascos são escuros. Ó, a reação de simples troca ou deslocamento. Um elemento livre, substância simples, desloca outro elemento de um composto, formando um novo composto e liberando o elemento deslocado. A forma geral é A mais BC forma AC mais B. Onde A é mais reativo que B. Então vamos lá. Ó, esse é o deslocamento. A gente tem o A mais BC vai formar o AC, AC mais B. Então aqui essa formou isso. A é o mais reativo, é mais reativo que B. Condição fundamental: o elemento livre A deve ser mais reativo que o elemento que será deslocado. Essa reatividade é determinada pela fila de reatividade ou série eletroquímica. Então A o elemento mais reativo será deslocado. Reativo. Vamos ver aqui o que essa palavra representa. Um elemento é considerado reativo quando possui uma forte tendência a perder, ganhar ou compartilhar elétrons com outros átomos para alcançar estabilidade. Essa facilidade de formar novas ligações e compostos
é o que determina se uma reação química irá acontecer com facilidade ou até formar ou até de forma explosiva. Então, reativo é a tendência tendência de ganhar, perder, doar, compartilhar elétrons. Isso pode dizer que isso pode dizer mesmo se é bom, se é um bom explosivo. Um bom explosivo precisa de um bom elemento reativo. Hum, Condição fundamental: o elemento livre deve ser mais reativo que o elemento que será deslocado. Essa reatividade é determinada pela fila de reatividade ou série eletroquímica. Mais reativo e o menos reativo. Vamos lá. O potássio ele é mais reativo que o sódio, é mais reativo que o lítio. Acho que é lítio. Lítio, que é mais reativo que o cálcio, que é mais reativo que o manganês, acho que é manganês, que é mais reativo que o alumínio, é mais reativo que o alumínio. Zinco, ferro, níquel, chumbo, hidrogênio, Ahn, eu pulei uma. Ah, não pulei não. Cobre, Hg, não sei o que é. Ag, prata. Não, é que eu nem sei mais. Ah,
Exemplos clássicos. Zinco mais ah, CuSO4 aquoso, formando ZnSO4 mais Cu. Então percebe que o Cu deslocou porque ele é um elemento muito pouco reativo, né? Aqui, ó. O exemplo que a gente tem, Cu está aqui. O zinco, ele está aqui, ó. Ele é mais reativo. Então houve esse deslocamento. Certo. Exemplo cotidiano. Galvanização, proteção do ferro. O zinco mais reativo sacrifica-se para proteger o ferro da ferrugem. O zinco, né? Então vamos pesquisar sobre galvanização. É um método de proteção anticorrosiva que aplica zinco de alta pureza sobre metais como ferro e aço usando tintas especiais em spray, rolo ou pincel. Diferente de galvanização a quente, ela não exige imersão em tanques. Criando uma barreira física, a galvanização a frio fornece proteção. Com cor cinza fosco. Galvalum possui 5 acrescida. Alta durabilidade para praticidade ideal. Então dá para fazer em casa a galvanização. Reação do magnésio com ácido clorídrico. Então o magnésio aqui, ó, ele tem, não é manganês, não é magnésio. O magnésio ele é muito reativo. E aí quando ele reage com o ácido clorídrico, 2HCl, ele desloca o oxigênio, o oxigênio ele é menos reativo que o magnésio. E a reação de dupla troca, a metátese. Dois compostos trocam íons entre si, formando dois novos compostos. Geralmente ocorre em solução aquosas. A forma geral é A mais B mais C mais D, formando ADCB. Tá demorando, né? Então vamos lá. Metatese. A mais B mais C mais D, formando A mais A mais C, ou é AC? Não, é AD mais CB.
mais CP. Tem esse com esse e esse com esse. Condições para ocorrer. Pelo menos um dos produtos deve ser insolúvel, forma precipitado, gasoso, borbulha, eletrólito fraco, como água. Então, um dos produtos dessa reação precisa ser insolúvel, ou gasoso, ou eletrólito fraco. Exemplo clássico. Forma-se precipitado branco de cloreto de prata. Então, AgNO3 aquoso mais cloreto de sódio aquoso. NaCl aquoso. Aqui, ó, o AgCl mais Na, cadê? NaNO3. NaNO3. Exemplos do cotidiano: antiácido estomacal. Neutraliza o ácido gástrico. Ocorre porque forma um gás. Então, antiácido estomacal e reação entre vinagre e bicarbonato de sódio. Usado em bolos para crescer. A reação entre vinagre e bicarbonato de sódio. Eu não sabia disso. E tem um esquema, né, para lembrar. E é isso. Então a gente aprendeu aqui no vídeo de hoje que além das reações orgânicas, nós temos as reações inorgânicas. E elas podem, né, nos equipar de raciocínio lógico, né? Uma vez que elas estão coligadas à nossa idealização de ambiente de tecidos de interpretação da realidade. Logo, os enaltecedores, ou os operadores, ou os cirurgiões, né, de realidade, as utilizam das formas de contracenar lógica no nosso cotidiano, né, e operar tratando as pessoas da maneira das quais os produtos que elas utilizam ou que elas precisam agem, né? Até porque a gente tem um lado de se meter, né? E às vezes se empreender dessas ações observadas, né? Então vale a pena se atentar a isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!